qual é o caminho para entrar no ramo da pós-produção, e ele fez uma pergunta aqui que eu acho que ia ser fácil para você responder, que é o seguinte: qual é o curso que você indicaria? Essa é uma ótima pergunta também, muito recorrente, né? E isso eu vou desdobrar em duas, tá? Primeiro eu vou responder isso, depois eu vou falar o perigo da galera que está querendo começar a entrar agora no mercado, tá? Que é uma armadilha que está rolando, tá? Mas bom, vamos lá. Para você entrar no mercado da pós-produção de som, é similar ao que o Breda falou do live show, né? Que é difícil você começar, né? Em produção grande, principalmente, é difícil você começar, mas depois que você começa, contam com você. Então, é difícil você sair, tá? Inclusive, sair gera toda uma coisa. Você negar filme, mesmo que você não queira mesmo, se você tiver parte de uma equipe, você quase não pode negar. Você está proibido a negar o filme. Você tem que pegar, porque tá todo mundo contando contigo, entendeu? Você precisa ter portfólio, isso é uma coisa óbvia, né? Todo mundo fala portfólio, porque é uma coisa óbvia, né? Mas o portfólio não é quem vai te arrumar trabalho. Tu pode ter um portfólio lindo, incrível, maravilhoso, assim, pô, todo mundo vai ouvir e falar assim, caraca, genial! Mesmo assim, não garante nada. Quer dizer pouca coisa. O portfólio só é interessante para quando a pessoa já está considerando te contratar. Já está considerando te chamar. Se não, não interessa. Então, o que você tem que fazer para a pessoa considerar te chamar? Bom, primeiro é uma coisa que é você ter contatos. Então, tá trocando ideia com a galera, fazer network. Não é quem indica. Não é a parada da quem indica do panelinha. Não é isso. É uma questão de você conversando com pessoas que têm o mesmo interesse que você e tudo mais, que trabalham nessa área, ou que querem trabalhar, ou tudo blá, blá, blá. Você consegue demonstrar que você tem o conhecimento nos 3 pilares que eu falei, né? Técnica, né? Workflow, metodologia, organização, planejamento, tal, né? E linguagem, né? Quando você, dentro de uma conversa, você consegue demonstrar isso, né? Como assim? Você começar a fazer perguntas que demonstram que você tem conhecimento suficiente para perceber as problemáticas daquela cena. E também, na mesma conversa, você, vamos supor, trazer soluções. Agora, para você conquistar qualquer diretor ou diretora, direção, né? Que são as pessoas que têm tesão na arte, né? Você tem que falar de arte. Então você fala assim, cara, então peraí, esse personagem ele é imponente, ele é um cara meio... Ele é medonho, assim, ele bota medo, né? Então, porra, sabe o que ia ser interessante? Se a roupa dele tivesse um rangido, o passo dele fosse mais pesado, você conseguisse ouvir ele de longe. Quando ele entrar na cena, o passo dele fazia as coisas nas estantes tremerem. Eu dei aula muitos anos de áudio no Brasil, eu e Breda, a gente deu aula junto por muitos anos no Senai. Então, assim, depois de muitos anos dando aula, né, lá, eu fui criando muito material e tal, e como eu trabalhava em um dos maiores estúdios do Rio de Janeiro, a gente estava sempre tentando contratar pessoas e não conseguia achar pessoas preparadas, né? Então eu comecei a falar, cara, a gente precisa ter um curso que prepare de verdade para o mercado. E aí eu resolvi fazer, e esse é o primeiro curso de verdade do Brasil de sound design, pós-produção de som para filmes e séries, feito por quem trabalha com isso há 17 anos, certo? Então, com muita bagagem, muita experiência, né? Mas o nosso é o que foi o que eu fiz, e eu dou as aulas e eu acompanho os alunos. É possível fazer trabalho de cinema e séries com monitoração estéreo só com fone, ou precisa necessariamente de caixas 5.1 e tal? Como é? Cara, super possível. Super possível. Como eu falei, né? Tipo, olha, o diálogo do Bacurau, a maior parte dele foi editado de headphone. Pronto, falei, aquela coisa, né? Largou a bomba e saiu correndo. Muitos filmes são assim. Então depende muito da área que você vai trabalhar, né? Então, bom, você vai fazer diálogo, né? Você pode editar de fone. O diálogo é mono, né? Então você pode editar de fone. A galera que edita diálogo adora trabalhar com LCR. Então, se você pode ter um LCR, é ótimo também, porque você tem a caixa central dedicada para o diálogo, né? Mas, se não, fone de ouvido all the way, tranquilamente, tá? Muitas coisas de efeito também se pode editar de headphone. Então, por exemplo, o Foley do Bacurau também foi editado de fone, sacou? Então, dá para você editar Foley, por exemplo, que também é mono, facilmente de fone, tá? Muitas coisas de efeito no geral também dá. Eu diria que assim, cara, para efeito, 80%, 70% dos efeitos você consegue editar de fone de boa, tá? Ambiente também. Uma coisa é o seguinte, você tem que saber que a tua referência é diferente, né? Porque no fone,
A gente não tem o mascaramento dos falantes quando eles se relacionam entre si. Você não tem questões de fase, você não tem a tua reprodução espacial, acústica, né? A gente sabe que, assim, quando você vai fazer um filme, tem caixas near field, monitoração near field, e tem far field, que é o ideal, que é quando a caixa está longe, né? Está a mais de 3 metros de distância, né? Near field é até 3. Claro que faz diferença, né? O fone você está aqui, não tem nem 1 metro de distância, né? Só se for um puta cabeção, né? Mas não, né? Então, não, você, claro que tem diferença, mas você souber disso, você considerar isso, super dá. Tenho 43 anos e venho me capacitando na área há pouco menos de 1 ano. A idade pode ser um problema para conseguir uma oportunidade de trabalho? Faz diferença. Tá? Não vou mentir para você e falar que a gente sabe, né? Até porque, cara, a vida é doideira, né, meu irmão? A gente tem correria pra caramba aí, né? Enfim, eu tô vendo se é papai também, eu sou papai também, o bagulho é doidíssimo, né? Então, claro que faz diferença, né? Mas, olha, por exemplo, lá no estúdio, recentemente, poucos anos atrás, teve um brother que foi lá trabalhar lá, editar e tudo mais, que estava muitos anos no mercado, mas estava meio parado e tal, mas assim, o cara já passava dos 43 anos, já passava, e foi trabalhar lá no estúdio, fazer edição de diálogo, edição de folha e tudo mais, meio que pegar de assistente geral ali. Então, assim, dá para você fazer, certo? Agora, quais são as maiores chances que você tem? E também o que acabou acontecendo com ele. Fazer um negócio para ele mesmo, que ele corra atrás de cliente. Então, ele, hoje em dia, por exemplo, a gente conversou um tempo atrás, falou que estava trabalhando direto com um filme universitário gringo. Ele conseguiu uma forma lá de entrar lá e começou a pegar um monte de filme universitário nos Estados Unidos. Galera tem lá, sei lá, $2.000 para pagar, no curta-metragem já é R$10.000, sabe? E aí, se você tem velocidade, você faz isso em 1 semana, 2 semanas no máximo. 2 semanas no máximo. Eu faço curta-metragem, às vezes, em 3 dias. Eu já fiz curta-metragem que eu ganhei R$1.000 por dia. Tá, em então, dólar, né? Facilita tudo. Pois é. Então, assim, você com essa pegada de você fazer o teu negócio, é muito mais possível. Você tem Template. Um template, obrigado. Um template seu, assim? Então, tenho. Isso já fica uma dica para todo mundo. Tenha o seu template. Só que olha só, não é para, olha, eu tenho meu template, pronto, perfeito, nunca mais vou mexer. Não, o meu template, todo projeto que eu começo, eu mexo. Então, o meu template, para quem não sabe, template é uma organização padrão de pistas, né, de mandadas, de um monte de coisa. Né? Eu tenho o meu template que eu faço um projeto, eu vou lá e atualizo. Olha, porra, esse projeto aqui tem áudio de arquivo. Pô, no outro eu não estava contando com isso até agora. Vou botar aqui uma parte de áudio de arquivo. Por exemplo, tá aqui. Isso aqui é padrão do meu template. Áudio de arquivo tá aqui. Só que esse filme não tem nada de arquivo. Então isso aqui tá tudo aqui, fechado, né? E escondido. Não tá aqui, certo? Então eu vou sempre desenvolvendo template, mas tem que ter. Facilita muito, cara. Facilita muito. Você conhece o seu trabalho, conhece a sua sessão, entendeu? Então, bom, vamos lá. Então aqui, ó, vou mostrar para vocês mais ou menos a lógica aqui da minha sessão, tá? Isso aqui é um curta-metragem que eu fiz recentemente. Então aqui, eu tenho aqui a minha parte de efeito sonoro, de diálogo, perdão, diálogo 1, diálogo A no caso, tá? E diálogo B, certo? Tá aqui. Acabou que esse filme não teve necessidade de usar o diálogo B, por uma questão particular do filme lá, da montagem, como os diálogos chegaram para mim, mas estão aqui para eu utilizar como organização de referência. Então eu continuei tendo eles aqui. Aqui eu tenho minha pista de marcação de ADR, com uma cor diferente, só com os ADRs que eu precisava. Ó, ADR, essa aspiração ficou zoada. Coisas que eu precisava regravar. Aqui eu tenho minhas pistas de ADR. Lembrando, o ADR é essa dublagem, né? Pra galera lembrar. Não é isso? A ADR é quando a gente dubla, não é isso? Exato. Eu posso botar aqui, deixa eu ver um outro momento. O original é isso aqui, ó. Olha como é que tá super ruidoso. Tudo bem. Tudo bem. Viu? Esse é o original. Super ruidoso. Couro. Que não dava para usar, né? Então, a gente fez ADR, certo?
E esse é o ADR. Então aqui, tudo isso aqui é ADR. Mesma coisa, ó, o cara gravou no ônibus. Irmão, impossível você gravar diálogo e o som direto ficar limpo num ônibus. Impossível. Simplesmente impossível.